Olá, família. Estou aqui no terceiro episódio desse podcast, 50 meses depois do primeiro. Outra vez vindo falar de livro. Olha só, meu objetivo era diversificar o conteúdo, falar de série, filme, anime, mas forças maiores estão tramando contra mim, porque eu só tô conseguindo pensar em roteiro de livro. Mas eu já aviso que esse ano vai ter temporada nova de um anime que eu gosto, Jujutsu Kaisen. Então, fiquem no aguardo, espíritos ouvintes que estão aqui me assombrando, que em algum momento isso vai sair. Talvez 2 anos depois que a temporada nova tenha saído, mas um dia sai. Caso você tenha caído de paraquedas nesse episódio, nesse podcast eu conto o enredo e explico um pouco sobre o universo de diversas obras. Como já dito anteriormente, hoje eu vou falar sobre um livro. Mas não qualquer livro, galera. O livro, meus senhores. Um dos poucos que teve o privilégio de entrar para minha lista de livros favoritos da vida. Eu tô falando de Mistborn, do autor Brandon Sanderson. Esse livro que não é único, tá longe de ser único. Na verdade, até agora eu acho que tem 7 livros, sendo que eu só li a primeira trilogia. Não sei se vou chegar a ler o sétimo, porque a Leia faliu e eu não sei ler inglês. Então vamos ficar aí com a primeira trilogia mesmo. Se outra editora voltar a publicar, eu vou continuar triste porque eu não vou conseguir completar minha coleção. Ai, que triste. Lembrando que eu vou deixar linkado no episódio um sumário ilustrado com personagens e termos muito usados em Mistborn para facilitar o entendimento. Mas assim, se você veio parar aqui, não sei porquê, é amigo familiar e não leu Mistborn, eu vou indicar assim, não assista, leia e depois vem aqui para pegar uns detalhes mais assim, entendeu? Porque quando eu li, eu não entendi nada. E aí, quando a minha irmã leu, ela me explicou porque ela entendeu. Então, assim, né? Talvez eu só seja sonsa mesmo. Pode ser isso. Escrito por Brandon Sanderson e publicado em 2006 com o título original de Mistborn, The Final Empire, é o primeiro livro da trilogia que conta, obviamente, com mais 2 livros publicados no Brasil com os títulos O Poço da Ascensão e O Herói das Eras. E eu escrevi era com H. Meu Deus, que burra. Além da trilogia original, também existem mais 4 livros, sendo 3 publicados no Brasil e o outro só Deus sabe agora que a Leia foi de Americanas. Além desses livros publicados que englobam 2 eras no chamado Cosmere, o universo de Mistborn, vão ter mais 2 eras. E tem um fato muito interessante nessa mudança de eras entre os livros de Mistborn, porque acontece uma coisa meio Avatar, não azul, o da seta na cabeça. Entre a série do Aang e da Korra, houveram mudanças claras na tecnologia do mundo, e o mesmo acontece em Mistborn. Na primeira era, a gente vê uma coisa mais medieval, assim, com espada, cavalo, essas coisas. Embora existam enlatados, eu nunca vou entender isso. Na segunda era, passados 300 anos da primeira, eu sei que já vai ter arma de fogo, talvez tenha locomotiva a vapor, trem, essas coisas. Meio era vitoriana, sabe? Na terceira era, o Sanderson planeja algo meio anos 80, no sentido de tecnologia com computador, e a quarta era vai ser uma coisa meio odisseia espacial. Olha que lindo. Fica claro que o Sanderson é, no mínimo, audacioso. Mas se essa linha temporal não foi suficiente para te deixar curioso para conhecer essa história, eu vou apresentar uma das melhores coisas de Mistborn, que é a alomancia. Em Mistborn existem vários sistemas de, entre aspas, magia. E o principal deles, pelo menos no primeiro livro, é a alomancia. Nada mais, nada menos do que uma das 3 artes metálicas e a mais difundida entre a população de Escadrial, o planeta de Mistborn. Eu já aviso que eu não sei como é que pronuncia esses raios de nome. Quando Bárbara leu o livro, ela começou a pronunciar tudo diferente do que eu lia na minha cabeça. Na minha cabeça, gente, eu nasci no Brasil. Eu pronuncio como um brasileiro leria isso aqui normalmente. Então, assim, Escadrial, pra merda, Escadrial. A alomancia basicamente consiste em extrair propriedades de um metal, queimando ele em seu corpo. Não é queimar de tacar fogo não, tá? É mais para metabolizar ele no seu estômago. Mas eles dizem queimar, então é queimar. Existem 16 metais que os alomantes podem usar.
com cada metal concedendo uma habilidade específica. Por exemplo, um alomântico capaz de queimar aço. Ele é chamado de lançador de moedas, devido à sua habilidade de empurrar metais próximos. Por outro lado, alomânticos com capacidade de queimar ferro atraem metais próximos em vez de empurrá-lo. Tem várias outras habilidades concedidas por outros metais. Eu vou deixar, como eu disse, uma imagem com um mapinha mental assim com os metais, o que eles fazem e tal. Mas eu não vou citar aqui porque vai demorar muito tempo e ninguém vai lembrar de nada. Eu mesma não lembro de nenhum, tive que olhar tudo numa colinha. E quando um personagem importante aparecer assim, ele for um alomântico que use uma habilidade assim diferente, eu também vou falar que habilidade que é o que ela faz, mas vamos lá. A maioria dos alomânticos só consegue queimar um tipo de metal. Eu acho que eles são chamados de mistings ou tipo brumosos em português. Mas como sempre, tem uma categoria que é especial, que pode queimar todos os metais de vez. E essa categoria é chamada de Nascidos das Brumas. Então, brumoso queima um, nascido das brumas queima todos. E é dessa categoria que os nossos protagonistas fazem parte. E se depois da musiquinha você já estava esperando pelo enredo da história? Calma que isso aqui vai ser pior do que um livro de RPG, meu filho. Vamos tacar a regra até não poder mais. Eu preciso falar de outra coisa que é muito importante em Mistborn, que é o planeta. O planeta de Mistborn, como eu disse, é chamado de Escadrial, e ele não tem uma definição melhor do que fudido. É um planeta que, por estar muito perto do Sol, se eu não me engano, é uma gigante vermelha, o Sol inclusive, que é vermelho, não permite que plantas como nós conhecemos cresçam belas e verdinhas. Deve ser assim, um grande deserto, com os arbustos secos, de vegetação, céu vermelho também, tudo vermelho, tudo feio. É bem triste. E para piorar, chove cinzas nesse lugar, literalmente. É tipo morar na Grande Vitória. Você limpa a casa e em 2 segundos o chão tá cheio de pó preto. De noite também aparece uma nuvem preta do Lost, que eles chamam de brumas. E as pessoas têm muito medo das brumas. Tipo, aparentemente elas podem sequestrar as pessoas. É doideira. Tem muita coisa mesmo para se explicar nesse universo. Mas o meu roteiro já tá parecendo um livro de regra de RPG, como eu disse. Então, assim, eu vou tentar resumir essa história logo. Vamos pro enredo. Ai, ai, resumir. 11 páginas de roteiro. Eu vou sofrer. No prólogo de Mistborn, nós conhecemos o nosso primeiro protagonista, o Kelsier, que eu amo, mas o meu amigo Vitor odeia. E a gente também conhece alguns homens da nobreza. O Kelsier é muitas coisas, além de lindo e maravilhoso. Ele é um alomântico nascido das brumas, ou seja, ele queima todos os metais. Mas o fato mais importante sobre ele é que ele é um Scar. Perdão por pagar de sumário de novo, mas é preciso. Vai ser preciso diversas vezes nessa história porque ela é muito complexa. Se nós fôssemos dividir o Império de Mistborn, de Escadrial, em castas, a princípio nós teríamos duas: os nobres no topo e os Scar na base. Nobre aqui não é só num sentido de nobreza, no sentido de dinheiro e títulos, mas é também uma coisa genética, tipo uma raça. Os nobres são as pessoas, como eu disse, que estão no topo da sociedade e são as pessoas que têm capacidade de nascer alomânticos ou de ser nascidos das brumas, usar e queimar os metal e tal. Os Ska não podem ser alomânticos, então eles foram escravizados pelo imperador de Escadrial, que é chamado de Senhor Soberano. A gente não sabe o nome dele, a gente só sabe que as pessoas chamam ele de Senhor Soberano. O Kelsier não é nobre e nem Ska. Na real, ele é um mestiço, então ele é os dois. Mas o que importa é que, para os nobres, esse tipo de pessoa que nem o Kelsier é uma ameaça para o Império, porque é como você dá poder na mão de uma pessoa que tem o povo escravizado há 1 milênio. Então, assim, é perigoso, ele pode querer se voltar contra o Império.
Lembrando que um Scar, tipo, sozinho, sem ser mestiço, não pode queimar metais. Então, eles são, entre aspas, inofensivos. Já o Kelsier, ele é um meio Scar que pode queimar metais porque ele também é meio nobre. Então, assim, perigosíssimo. Mas, enfim, nosso querido Kelsier chega na plantação de um nobre figurante, que é chamado de Lord Trestin, que de nobreza de alma não tem nada, já que ele é um desgraçado. Nessa plantação tem Scar sendo escravizados que estão trabalhando forçadamente, obviamente, para a família do Trashing há muitas gerações. O Kelsier chega lá e incita o povo a se rebelar. Ele leva comida de nobre, como eles chamam, para deixar claro que o que eles comiam não era comida de verdade, que a situação dele era péssima. Como se eles não soubessem, né? Mas ele diz que as coisas são muito diferentes em lugares que são mais afastados da capital do império, onde o Senhor Soberano está. Mas a verdade é que todo mundo tem muito medo, não só do Tristan, né, que é um tirano, mas principalmente do Senhor Soberano, porque, pasmem, ele está governando Escadrial há 1000 anos. Quem é o Lula há uma década governando o Brasil, galera, quando tem esse homem governando há um milênio? Mas é pouca coisa, menina. É muito fácil de se rebelar contra um homem que está há 1000 anos no poder. Easy. Um dos Ska que receberam o Kelsier acha aquilo um absurdo. Ele tem muito medo do que pode acontecer consigo e com sua família ao se rebelar contra o Imperador milenar. E a galera que come metal também, né? Que tá do lado do Imperador. Ele chama o Kelsier de sobrevivente e diz que conhece as histórias que contam sobre o Kelsier. Que ele é um crenqueiro, que ele sai causando nas plantações de Ska. Enquanto eles estão batendo boca, uma das meninas, Ska, que se eu não me engano é filha desse cara que o Kelsier tá conversando, é levada pra casa do Tristan. E dizem que ele sempre mata as meninas depois que elas são levadas pra casa dele. Não preciso dizer o porquê, né? Ninguém quer mais Kelsier da vida nascendo por aí. O Kelsier se despede e diz que se eles sobreviverem mais um pouco, eles vão presenciar grandes mudanças no Império. Mais tarde, a galera acorda com um cheirinho de queimado, churrasco, e se deparam com a moça que foi levada viva e ali no meio deles. Adivinha quem soltou? E quando eles olham para a origem do incêndio, verem a casa do Lord Interesting em chamas. A partir do capítulo 1, nós também conhecemos outro protagonista, que é Avin. Avin é assim como Kelsier, uma meia-Scar. Ela trabalha, digamos, para uma gangue em Lutadel, que é a capital do Império, onde o Senhor Soberano tá. Kaká. Avin tem 16 anos e cresceu na rua com seu meio-irmão, Rin, que era completamente Scar. Ela, por outro lado, é filha, tipo, de um cara que trabalha no banco, de um nobre que trabalha no banco. Ela não tem muita memória da infância, porque quando ela ainda era muito pequena, a mãe dela matou a outra irmã dela e se matou, eu acho. Então, assim, ela cresceu só ela e o Rin também. No início do livro, o Rin sumiu e a Vin acredita piamente que ele abandonou ela. Então a gente também acredita. E aí tem um detalhe muito parecendo irrelevante, mas que é relevante. Que essa irmã da Vin, ela tinha um brinco. E o Rin dá esse brinco pra Vin. E, gente, pelo amor de Deus, tem tanta descrição da Vin falando desse brinco e você fica, o que é este brinco? Por que você está ocupando meu tempo falando de um brinco? Mas enfim, lembrem do brinco. A Vin é uma personagem que, se você não entender ela, vai ser complicado de você ler essa história, porque ela passou por coisas muito difíceis na vida. Ela é atormentada pela figura do irmão dela que abandonou ela, tipo, no início do livro ela acredita que ele abandonou ela, então a gente também acredita. E ela se sente incapaz de confiar em qualquer pessoa, porque a única pessoa que ela tinha era o irmão. A família inteira tá morta, o irmão sumiu. Então, assim, ela não confia em ninguém, porque a única pessoa que ela confiava foi embora. A Vin, pra variar, tem algum poder alomântico, né? Já que a gente vê ela usando um metal para mexer com a emoção das pessoas. Ela chama as habilidades dela de sorte. Ela chama de sorte porque ela desconhece a alomancia, ela não sabe o que são os metais, que tem como queimar metais. Então ela só acredita que ela é sortuda e que ela tem essa magia chamada sorte.
Mas é alomancia, tá? A água de Lutadel é poluidíssima com vários metais, além de deve estar cheia de cinza, né? Uma água preta saborizada linda. E ela, com o tempo, começou a instintivamente queimar os metais que estavam dentro da água para mexer com as emoções das pessoas a favor dela. Tipo, acalmar alguém que tá puto pra não bater nela, entendeu? E o pessoal da gangue que a vinha obrigada a fazer parte também deve ter percebido que ela conseguia fazer isso, porque eles mandam ela com outro homem que vai se fingir de nobre para tentar dar um golpe no banco. Momento caga-regras aqui. Existem pessoas chamadas de obrigadores em Mistborn. Basicamente são uma galera que tem bastante conhecimento e cuida das questões administrativas do Império. Tudo que acontece tem que ser aprovado por um obrigador. Até mesmo o dinheiro que o farsante do grupo da Vin, o Caemon, tá indo lá pedir pro banco. Então a Vin vai com eles e tenta imbecilmente abrandar as emoções de um obrigador para fazer ele aprovar o empréstimo, ficar mais suscetível a ser generoso com o Caemon. E dá certo. Mas ela sente que tem alguma coisa muito errada e fica apavorada assim que eles voltam pro covil da gangue. E dito e feito, porque além do obrigador, eles foram seguidos por um inquisidor de aço, que é o bicho mais gasturento que tem nesse livro, misericórdia. Mas antes de falar sobre o inquisidor de aço, eu vou te tranquilizar e dizer que não deu merda pra vir porque o Kelsier veio atrás dela. Além de um bicho horroroso, tem um homem de meia idade seguindo uma jovem. Olha que maravilha. Depois dos acontecimentos do prólogo, o Kelsier vai para Lutadel se encontrar com alguns amigos dele para contar sobre um grande plano que ele tinha. Olha o Cebolinha aí arquitetando um plano. O primeiro que ele encontrou foi o Doxon, que era seu melhor amigo e um dos poucos personagens principais, assim, no elenco principal, que não são alomânticos. Ele não consegue queimar nenhum metal. O Doxon, inclusive, pergunta pro Kelsier qual é o interesse dele na Vin e como ele descobriu ela. Alguém tem um chute de por que ele tá atrás dela? Porque a Vin, assim como Kelsier, é uma nascida das brumas. E quem descobriu isso foi o Marsh, o irmão do Kelsier. O Marsh é um buscador, ou seja, ele é alguém que consegue queimar bronze. O bronze permite que o alomântico veja se outra pessoa está queimando algum metal, e se a pessoa for habilidosa com o tempo, ela pode até determinar qual metal a outra está queimando. O Marsh teve contato com a gangue da Vin e ele viu ela queimando um metal, mesmo que ela não percebesse que ela estava queimando um metal. Então, nessa situação periclitante, o Kelsier bota o coitado do Doxon para despistar o obrigador, que não deve oferecer muito risco, e ele vai despistar o Inquisidor. Despistar, eu disse, porque matar esse bicho está fora de cogitação. Se você por acaso está vendo isso aqui sem ter lido Mistborn, para e valer, porque é muito bom, primeiramente. E eu te desafio a abrir uma imagem desse negócio no Google, porque é fantástico e estranho ao mesmo tempo. O Inquisidor de Aço é a força policial de Lutadel. Se um obrigador rastreia uma ameaça, o Inquisidor executa. Eles são basicamente uns homens tatuados com 2 pregos gigantes atravessados na cabeça. O bicho é cabreiro de forte. Depois que o Kelsier e o Doxon despistam o Obrigador e o Inquisidor, eles vão pro covil da gangue do Caemon, e nós vemos que o Kelsier tem uma baita de uma reputação, de ser alguém foda. Ele mente, falando que matou o Inquisidor, mas na verdade ele não matou, e diz pra todo mundo que a culpa é do Caemon, que ele ia trazer o Inquisidor direto pro covil, que ia matar todo mundo, ele entregou todo mundo, e dessa forma ele coloca a gangue inteira contra o líder da gangue. E assim, como quem não quer nada, nem um pouco intrometido, ele depõe o Caemon do cargo e bota outra pessoa lá que é super, assim, deve ser o vice-líder do fã-clube do Kelsier. Vice, porque a líder sou eu, com licença. Ele manda todo mundo embora, mas ele pede pra Vin ficar, e é aqui que começa uma das melhores amizades dos animes Top 5 of the World, meus amigos. Uma das melhores coisas do livro de Mistborn é a relação do Kelsier com a Vin. Ele é um homem mais velho que faz o papel de mestre dela e, de certa forma, ele faz o papel de pai, da figura paterna que ela nunca teve. E ele meio que adota ela como filha também. Mais pra frente a gente conhece a história do Kelsier, de que ele tinha uma esposa, que a esposa dele era sonhadora,
que ela queria um mundo onde os Scar fossem livres. Como esperado, ela não tá viva, e ela e o Kelsier foram mandadas no passado para uma mina onde nenhum Scar tinha retornado, porque era um lugar muito, devia ser insalubre, né? Tipo, não tá minerando direito? Pá, morreu. A esposa do Kelsier, a Maré, ela morre nessa mina e o Kelsier consegue escapar porque ele despertou o poder de Nascida das Brumas dele nessa mina. É tipo aquela coisa do Zuckerman de Attack on Titan, que tem que ter um episódio traumático pra você despertar o seu poder de Arkerman. Aqui é a mesma coisa em Mistborn, tipo, você tem que ter um evento muito traumático pra despertar, falei tudo errado. Pra despertar o seu poder de Nascido das Brumas. A Vin deve ter sido com ela vendo a mãe dela morrendo, o irmão dela abandonando ela, não lembro na verdade qual é o dela. Mas enfim, a Maré morreu nessa mina, o Kelsier fugiu, e é por isso que eles chamam ele de sobrevivente, porque ele foi o único que já conseguiu sobreviver às minas de Hatsin, que é o nome dessa mina. E o Kelsier, ele nunca conseguiu formar uma família com a Maré. Ele tem... Na verdade, o nome dela não é Maré, né? É Meir, não sei. Gente, como é que pronuncia? Foda-se, brasileira, Maré. Fica bonito, Maré. Ele nunca conseguiu formar uma família com a Maré, e tem momentos onde ele diz que a Maré teria adorado a Vin, que ela ia ser uma filha que eles nunca tiveram. E eu amo esse relacionamento fraternal, eu amo qualquer tipo de relacionamento fraternal de pai e filha em qualquer história. Ai, me faz suar pelos olhos. Bom, o Kelsier nesse momento conta pra Vin, que até então desconhecia a alomancia, sobre ela ser uma nascida das brumas. Ele dá aquela caralhada de informação que eu já expliquei lá em cima, e a Vin, assim, 100% alerta, 100% desconfiada. Daqui a pouco chega o resto da trooper do Kelsier e são os homens que ele quer que participem, né, do seu grande plano. Tem o Brisa, que é o único dentro da trupe que tem uma origem nobre, ele é um membro de uma casa nobre não tão importante e ele é um abrandador, ou seja, ele queima latão e atenua as emoções das pessoas, deixando ela mais calma para fazer uma coisa que ele quer. Tipo o que a Vin tava fazendo lá em cima. Inclusive, ele é tão bom em abrandar as pessoas, o toque dele é tão leve que ele convence a Vin a ficar fazendo várias coisas para ela e ela fica tipo assim: meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu não quero fazer isso, mas eu me sinto meio que na vontade de fazer isso. É muito bom. Tem o Trevo, que é o dono de uma taverna que vai ser usada como base para a trupe do Kelsier, e ele é um esfumaçador, ou seja, ele queima cobre e esconde as pessoas que estejam queimando metais próximos a ele. Pessoas tipo Marsh, que conseguem detectar outros alomânticos, eles não conseguem ver essas coisas dentro da nuvem de cobre se ela estiver ativada. O Trevo é bem cético e pessimista, e ele é o tio de um personagem que vai ganhar bastante importância mais pra frente, principalmente no livro 3, que é o Fantasma. Tem o Raymond, que é apelidado de Han, que é um brutamontes, alguém que queima peltre e aumenta suas capacidades físicas. O Han também é um brutamonte na aparência, mas por dentro ele é um amor de pessoa, ele se preocupa demais com todo mundo da trupe e ele ama falar sobre filosofia. Acho que também tem o Ieden. Eu não lembro se o Ieden é só citado que ele participa ou se ele estava na reunião, mas acho que ele não aparece. Não, acabei de ver aqui, eu acho que ele aparece sim. Mas é isso, é só porque eu lembro do Ieden, é que ele é um líder de rebelião, gente. Ele vai ficar liderando as pessoas em algum momento. Estando todo mundo reunido, o Kelsier conta para todo mundo sua grande maquiação maquiavélica. O Kelsier quer simplesmente, o Kelsier quer simplesmente derrubar o Império Final. É o nome do livro. Vamos fazer aquele exercício de imaginação de novo? Eis que você acorda em um dia bonito, onde o céu é vermelho, as plantas são marrons e secas. Seu povo está sendo escravizado por um deus imperador com 1000 anos de idade. E você diz: eu tanco ele. O pior é que, apesar de todo mundo ter achado o plano maluquice, eles acabam concordando em se juntar com Kelsier. Todo mundo doido. Porque ele apresenta para eles o 11º metal. E esse é um dos metais fictícios de Mistborn. Ele se chama Atium,
O que o Kelsier tá mostrando, na verdade, não é Atium, é Malatium, mas assim, entrelinhas que eu acho que não são completamente necessárias, mas enfim, vamos falar que é o Atium. Como o próprio Kelsier diz no prólogo do livro, ele estava viajando mais para o norte, onde, segundo ele, as pessoas ainda lembram do nome do seu país antes da ascensão do Senhor Soberano, que ele dominou o mundo inteiro. E existe uma lenda de que esse metal que o Kelsier está segurando, o Atium, tem a capacidade de matar o Senhor Soberano. Sim, o plano inteiro é baseado em uma lenda. E num desejo de vingança do Kelsier, né? Porque a esposa dele meio que morreu por culpa do Senhor Soberano. Cada um vai ter um papel a desempenhar nessa luta contra o Império Final, e o papel dele vai ser o de matar o Senhor Soberano. Então, assim, eu acho que ele meio que convenceu a galera do fulano, você lidera o exército, fulano, você consegue informação, mas fica tranquilo, quem vai peitar o homem sou eu, gente. Tudo bem, ninguém vai se arriscar tanto assim. Depois que a galera se manda, o Kelsier invade a fortaleza de uma das famílias nobres mais importantes de Lothalel, os Venture. Eu li a Venturi. Ai, que vontade de falar Venturi. Deixa eu ver no Google Tradutor como é que se pronuncia isso. Fala Venturi, amigo. Venture. É Venture. Enfim, o Kelsier vai invadir a fortaleza dos Venture porque eles tinham posse de uma quantidade de Atium, que é o que o Kelsier precisa para matar o Senhor Soberano. Então ele invade a fortaleza e ele topa com um mata-brumas, que são pessoas que não são alomânticos, elas são pessoas comuns, mas que elas foram treinadas a vida inteira e se especializaram em matar brumosos e nascidos das brumas. Então, eles lutam com, tipo, é literalmente um quebra-pau. Eles lutam com um pedaço de pau, porque qualquer metal o cara vai puxar, vai empurrar, vai te matar, e é isso aí. O Kelsier sai na melhor e consegue roubar o Atium da família Venture. Nos dias seguintes, o Kelsier ele treina a Vin. Nós temos mais informações sobre o universo, sobre como funciona a alomancia e tal. E eu só quero ressaltar uma mecânica que ficaria muito boa em um videogame de Mistborn. Os nascidos das brumas, eles conseguem se movimentar no ar, empurrando moedas. Daí o nome lança-moedas para quem queima aço. Eu achei, assim, um desperdício de dinheiro, confesso. Eles ficam jogando moeda no chão, aí quando a moeda bate em um lugar que você não consegue empurrar, que obviamente você não vai empurrar o chão para baixo, né? O chão é muito duro. Você é empurrado para cima. Então eles ficam meio que jogando moeda no chão, a moeda cai, aí eles vão lá, se empurra e dá um salto. Aí empurra e dá outro salto. É muito bom, mano. Em uma das noitadas treinando, a Vin sente algo observando ela e o Kelsier diz ser um espectro das brumas, aquela fumaça preta lá do Lost que eu comentei no início. Eles se encontram com um Sazed, um personagem muito importante e muito especial. Porque o Sazed não é um alomântico, ele é um feroquimista. Lembra que eu falei que existiam 3 artes metálicas? A feroquimia é uma delas junto com a alomancia. Mas nela você não queima os metais engolindo eles, mas você pode guardar coisas dentro do metal e armazenar elas lá. Dá para armazenar muita coisa diferente dentro de metais diferentes, tipo memória, calor, força física, velocidade. Você basicamente abre mão de ter aquilo naquele momento e você pode usar em maior quantidade mais tarde, tipo, usar tudo de vez e ter uma super velocidade, por exemplo. Enquanto a alomancia é uma coisa da nobreza, a feruquimia é reservada aos terricianos, que é um povo do planeta de Escadrial. Além do Sazed, eles se encontram com o Rhinox. Meu Deus, como pronunciar isso? Vamos lá no Google de novo, gente. Renault. É francês, né? Renault. Ai, senhor, tá bom, já entendi, minha filha. Enfim, eles se encontram com o Renault, um lorde de fora da cidade de Lotadel, que aparentemente tá do lado do Kelsier na rebelião contra o Império. O Kelsier quer que a Vince passe de nobre, junto com a família do Renault, e se infiltrem na corte de Lotadel. Esse é o papel dela na luta contra o Império Final, ser meio que uma espiã das casas nobres. Neste momento, começa a parte 2 do livro. Já se passaram alguns meses, a Vin continua treinando e se tornando próxima do Kelsier. Lembrando que ela continua, assim, desconfiada de todo mundo.
ela não confia em ninguém, tipo, ela quer confiar, mas ela não consegue. Isso vai durar o livro inteiro, quem leu sabe que às vezes dá um porrezinho a vir, mas enfim. Ela também tá aprendendo coisas necessárias pro seu disfarce como nobre, tipo, dançar, etiqueta, essas coisas. E é dito que a família Venture, aquela super influente que o Kelsey roubou um tempo atrás, vai dar um baile, e é claro que a Vin tem que ir. Essa segunda parte do livro é cheia de baile. É tipo assim, do nada vira um IA, menina indo em baile, conhecendo boys e outras meninas, assim, patricinhas chatas. É uma tangente, assim, do livro, essa parte. A Vin vai narrando tudo aquilo, ela vai tentando extrair informações das famílias nobres, e numa dessas ela encontra o Elend. Ele é o herdeiro dos Venture e uma pessoa estudiosa ao que aparenta. Ele prefere ficar escondido durante as festas, lendo, do que ir dançar, por exemplo. E é claro que se tem 2 jovens em um livro, tem romance. Mas graças ao pai, que isso não toma muito tempo da trama, até porque eu nunca fui fã do Elend. Sigo no fã-clube do Kelsey. Se o áudio estiver diferente a partir desse momento, é porque eu tive que levantar para beber água. Eu ainda tô na parte 5, na página 5 do roteiro. Ai, que delícia. A Vin, ela vai se apaixonando pelo Elend e vai mostrando pro leitor que aparentemente nem todo nobre é gente ruim, já que o Kelsier quer matar todo mundo, quer que todo mundo se foda. Mas ela mesma não tem muita certeza se ela confia no Elend, até porque é custoso para ela acreditar em qualquer outra pessoa. Em determinado momento, ela espiona o Elend e descobre que ele se encontra com herdeiros de outras casas nobres, que a família dele é inimiga, inclusive, para fofocar, minha gente, para falar mal do Senhor Soberano, que é algo assim inconcebível de ser feito por qualquer um, quem dirá pela nobreza, que é leal ao Senhor Soberano. E o Elend faz uns comentários, umas perguntas, demonstrando que, apesar de ser ensinado que os Ska são seres inferiores, que eles não têm alma, que eles não pensam, não são inteligentes, ele não acredita muito nisso. O grupo do Elend está falando sobre as falhas do Senhor Soberano e o que deve ser feito para quando a geração deles assumisse o poder, meio que tentar depor o Senhor Soberano. Mais um com um parafuso a menos, gente, querendo peitar um homem de 1000 anos, pelo amor de Deus. O Kelsier vai levar a Vin no início da parte 2 até Credixhaw. Gente, esse nome aqui não é inglês, mas eu vou ter que botar no Google Tradutor. Não é inglês, é o nome fictício de Mistborn, mas assim, eu não sei como pronuncia, pelo amor de Deus, eu não sei como pronuncia nada. Credixhaw. 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 Credixhaw, então. O Kelsier leva a Vin no início da parte 2 até o Credixhaw. Até o Credixhaw, a fortaleza do Senhor Soberano, e de alguma forma eles sabem que o Todo-Poderoso vai até uma cabana, um quartinho lá, alguma coisa assim, uma vez a cada X semanas e fica lá por X horas. E como quem não tem nada a perder, eles entram para dar uma bisoiada. A Vin se estrupia toda porque ela luta contra inquisidores de aço, fica 2 semanas em coma, mas ela consegue pegar um livro que o Sazed vai traduzir, vindo a descobrir que era um diário. Então, o que o Senhor Soberano ia fazer nesse lugar talvez era ler esse diário. Será que o diário é dele? Não sabemos. Todo mundo fez um bocado de coisa enquanto isso tudo estava acontecendo. O Han, por exemplo, estava treinando um exército de Ska para lutar em uma eventual oportunidade numa rebelião. O Kelsier e a Vin, inclusive, vão, se encontrar com esse exército em determinado momento, mas o exército, ele é emboscado e trucidado. Para sorte de todo mundo, tinha 2.000 homens Ska que ainda estavam escondidos em um outro lugar lá. Então, assim, um pedaço grande morreu, mas tem um pedacinho ainda vivo. Embora eu acho que 2.000 homens, eu não sei se é muita coisa. Em Game of Thrones, 5.000 pessoas era muita coisa, mas... enfim. Essa perda massiva no exército Ska desanima parte do grupo, porque, ao que parecia, eles não estavam fazendo grandes avanços e só tiveram baixas até agora. Mas depois que vários Ska são executados em praça pública, eles parecem ficar mais motivados para continuar. Afinal, morte e carnificina são bem inspiradoras, né? A Vin e o Kelsier estão espalhando rumores e matando os nobres para colocar as grandes casas umas contra as outras. Então, assim, tem uma casa dessa que é inimiga dessa. Aí ele vai lá, mata uma pessoa da casa X, joga no quintal da casa Y com alguma coisa da casa X na mão, assim, para dar a entender que foi assassinato de laricagem mesmo.
O plano deles é que as casas se destruam. Tipo assim, eles não vão fazer nada, eles vão fazer as pessoas brigarem entre si e se destruir. O Ellen diz pra Vin que ela precisa sair da cidade preocupada com a segurança dela. Eles conversam por 5 minutos durante uns 4 bailes e é isso aí. Já são melhores amigos, se conheceram desde criança, laço inseparável. Mas tudo começa a indicar pro Elend que ela é uma baita de uma mentirosa. E os amigos do Elend, em um determinado momento, eles vão contratar espiões, assim, pra investigar ela. E aí eles descobrem, assim, que ela tá mentindo, que ela fala que vai pra um lugar e não vai pra esse lugar, que ela some de dentro da carruagem. Ou seja, ela provavelmente está espionando os Venture. Para minha infelicidade, começam aqui os capítulos de ponto de vista do Elend. Ai, Jesus, não. Volta pro Kelsey. Lembra daquele diário que o César estava traduzindo? No início dos capítulos, a gente sempre lê sobre um tal de Allende. Alendi. A gente sempre lê sobre um tal de Alendi. No início de cada capítulo, aparece meio que um trecho do diário do Alendi, aquele que a Vin roubou lá do Senhor Soberano. E aí esse trecho fica falando que o Alendi é um tal de herói das eras, que ele tem que pegar um poder lá, ele tem que deixar o poder ir embora, ele não pode tomar o poder para si, senão ele destrói o mundo. A princípio, as coisas que o Alendi fala, elas são muito abstratas, mas é basicamente que ele tem um fardo muito grande a carregar e ele é uma pessoa honrada e ele sempre procura fazer o que ele acha certo. Então, assim, ele é realmente um grande herói e essa parte é muito importante, porque, assim, eu quero dar um depoimento pessoal aqui, gente. Eu pulava essas coisas no início dos capítulos. Eu não li, eu devo ter lido um pouquinho durante os 3 livros, uns pedaços. E eu terminei a trilogia sem entender uma caralha do que estava escrito, do que aconteceu. Porque essas partes são muito importantes. Ele fala de coisas que são cruciais para as continuações. Então, assim, tem esse Allende, ele tem que ir para um lugar chamado Poço da Ascensão, ele tem que pegar um poder e ele tem que deixar o poder embora, porque se ele pegar o poder, o mundo é destruído. E ele é o herói das eras. É basicamente isso. Então guarde isso, porque eu não guardei e eu não entendi nada no final. O Allende também cita um tal de Quan, foda-se, eu não vou no Google Tradutor, cansei, e um tal de Hashek, que é um terriciano, igual o Sazed, ou seja, ele provavelmente é feruquimista. E esse Hashek parece odiar ele parece que quer que o Allende vá pra... Meu Deus, todo mundo com nome igual. Quer que o Allende vá pra puta que pariu. Consegui. Mas uma grande dúvida que fica é: o que será que é Herói das Eras? O que é Poço da Ascensão? Será que o Senhor Soberano é o Allende e esse diário é dele? Vamos saber no final. Uma informante barganha com a Vin e o Sazed, e a Vin consegue abrandar ela para que ela conte informações sigilosas sobre o Elend. Ela diz que planejaram a morte dele e de mais 2 amigos dele, que são daquelas casas que os Ventures são inimigos, mas que o Elend ficou amigo. E ela diz, olha só, que o Strath Venture, que é o pai do Elend, teria deixado a guarda da Fortaleza Venture mais fraca, tipo, menos pessoas, para que seria mais fácil das pessoas entrarem lá dentro para matar o Elend. Ou seja, o pai queria que o filho dele morresse. Isso aí, Strath, tem que matar o Elend mesmo, porque ele tem cara de personagem esquerdomacho. Vamos começar a eliminar aí. A Vin, ela corre até lá e encontra Mistens e Mistborns, ou seja, ela encontra Brumosos e Nascidos das Brumas. E eles estão dentro do quarto do Elend, ela vai lá, ela usa o Atium que o Kelsier deu para ela para situação de emergência e graças a isso ela consegue matar os Nascidos da Bruma. Eu não sei se é o Atium ou se é Malatium. Eu acho que o que ela tem é Malatium, que é uma mistura de Atium com ouro. Mas esse negócio, ele meio que faz você ver o futuro em sei lá, 5 segundos. Então você consegue ver o que uma pessoa vai fazer, você antecipa e aí você consegue matar ela com mais facilidade. Eu acho que é basicamente isso que ela fez. Então, assim, depois disso, o Kelsier fica putaço pela Vin ter salvado o Elend. O Elend descobre, através daqueles espiões, sobre a existência do covil da trupe do Kelsier. O Kelsier e a Vin vão se encontrar com o Marsh, assim... Gente, é muita coisa acontecendo, esse livro é caótico, mas basicamente, na hora que eles vão encontrar com o Marsh, né,
eles descobrem um cadáver esfolado e desmembrado que parece ser do Marsh. Então, Kelsier perdeu a esposa, Kelsier perdeu o irmão, Kelsier tá sozinho. Só tem a Vin, e a Vin tá, em vez de cumprir com o plano, tá indo lá no rabo de saia, não, é rabo de calça? Sei lá, encontrar com Elend. Decepção. O Kelsier, transtornado por ter acabado de perder o único irmão que ele tinha, ele vai até as minas de Hatsin, o lugar do qual o Senhor Soberano minera o Atium, inclusive, é de lá que vem o Atium, e ele destrói os cristais que dão origem ao Atium. Então, basicamente, agora o Senhor Soberano não tem mais como minerar esse metal que é tão importante. Por que ninguém nunca fez isso antes, eu me pergunto. Não sei. Me responda, Brandon Senna, só se você estiver vendo esse episódio, aqueles. Como eu disse, os acontecimentos desse livro são muito caóticos. E é difícil organizar o que acontece. Então, assim, eu tô deixando muita coisa pra lá, porque simplesmente eu não lembro. Minha memória é ruim e eu li esse livro faz muitos anos. Então, assim, só sei que, de alguma forma, eu acho que depois, tipo, o povo começa a descobrir que a Vin era uma farsante, que a trupe do Kelsier estava planejando alguma coisa. Eles descobrem o esconderijo deles, descobrem que o Rhinox é um lorde que tá indo contra o Senhor Soberano, e eles prendem tanto o Rhinox quanto o Fantasma, que é aquele personagem sobrinho do Trevo. Eles estão sendo carregados em jaulas no meio da cidade, e a trupe ela vai de encontro a eles, tentando libertar os dois. Rola uma briga com o Inquisidor de Aço, até o Elend aparece no meio dessa muvuca, pra você ter ideia. Chega o Han fazendo estardalhaço com os Skar que ele tava treinando, todo mundo querendo libertar os meninos lá da jaula. E é neste momento que vem uma das partes mais tristes desse livro pra mim. O Senhor Soberano tava passeando de carruagem, sei lá, e ele aparece no meio dessa treta toda. E assim, eu achei que um homem de 1000 anos de idade ia ser no mínimo velho. Pelo menos meia idade, vai. Mas não, o homem é ator de dorama. Ele é belo, jovial, enfim, né? O Kelsier fica de frente com o Senhor Soberano, mas ele não foge. Alguns casos eles tentam atacar o Senhor Soberano, pra variar, não acontece nada. O Senhor Soberano consegue fazer todo mundo lá em volta meio que, tipo assim, ele abranda todo mundo, tumultua todo mundo fica, tipo, ai, em pânico, entendeu? E aí o Senhor Soberano fica de frente com o Kelsier, tentam empalar o Senhor Soberano com 2 lanças, mas ele, assim, é como se tivesse enfiado uma agulha pra fazer exame de sangue nele, ele nem se mexe. O Senhor Soberano ataca o Kelsier, e quando o Kelsier tá todo fudido lá, ele profere uma frase que tá no meu Scooby até hoje. Eu represento aquilo que você nunca conseguiu matar. Não importa o quanto você tente, eu sou a esperança. Breguíssimo, brega, horroroso. Mas eu gostei. Depois disso, o Kelsier morre, o Senhor Soberano mata ele, e eu não tenho palavras e lágrimas para descrever o quanto esse momento foi impactante para a Nívia de muitos anos atrás que leu esse livro. Quem é Ned Stark na fila do pão? Eu chorei muito mais pelo Kelsier, tá? Indo para a parte 5 do livro, e sim, eu esqueci de demarcar as partes 3 e 4, mas enfim, na parte 5, durante todo o livro, o Kelsier conversou muito com o Sazed sobre religiões. E a especialidade do Sazed, inclusive, é religião. Ele é um guardador, uma pessoa que guarda memórias dentro dos metais, ele é feruquimista, né? Lembre-se disso. E ele guarda muita informação sobre religiões, ele conhece umas 500 e pouca. E o Kelsier, ele construiu em volta de si, durante esse tempo, passando pelos campos de escravização de Scout, acampamentos, uma aura divina. Pretencioso? Com certeza. Mas isso pegou, porque as pessoas começaram a ver nele uma figura inspiradora para se rebelar contra o Senhor Soberano. Então você pensa, agora que ele morreu já era, né? Não, porque ele volta a aparecer, surgindo no meio das brumas como uma deusa para os Ska que estavam lá, tipo assim, agora o sobrevivente morreu, o sobrevivente era a nossa única esperança. Aí ele aparece lá, brilhoso, como uma doida, uma deusa, como é que era? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Eu não lembro a música. Nesse momento eu xinguei o Brandon Sanderson, eu admito, tá? Porque assim, como se tem coragem de matar um homem e ressuscitar ele logo em seguida, sendo que eu chorei
horrores. Eu chorei em vão? Não. O que estava acontecendo ali, na verdade, era que não era o Kelsier, e sim os ossos dele. Isso vai ser explicado mais adiante, vai ser muito mais explorado, mas o Kelsier tinha um acordo com uma criatura chamada de Kendra. Kendra é muito melhor, foda-se Kendra. Que pode basicamente assumir o corpo de outra pessoa através de seus ossos. Então ela vai lá, papa a pessoa, faz igual o Paul e vira a pessoa, basicamente assume o corpo dela. Então ele comeu Kelsier e virou ele pra aparecer na frente de todo mundo e inspirar os Scar, porque, gente, assim, momento cristianismo, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou e todo mundo ficou, meu Deus, ele ressuscitou, então tudo que ele disse é verdade. Mesma coisa com o Kelsier. O Kelsier era uma figura que é, tipo, sobrevivente, o único que sobreviveu às minas que o Senhor Soberano manda todo mundo pra morrer. Ele morreu pro Senhor Soberano e apareceu de novo. É um deus. Então, assim, essa parte é muito legal, tipo, acompanhar no livro. Nesse momento, todo mundo percebeu qual era o verdadeiro plano do Kelsier, né? Ele iria inspirar todos os Scar a lutarem contra o Senhor Soberano, morrendo pelas mãos dele e voltando em seguida, como eu já tinha dito. O Kelsier deixa mimos pra todo mundo e a galera anima. Vambora, galera, vamos acabar com aquele merda. Pra vir, ele deixa as contas de Atium que ele tinha roubado dos Venture. Ele engole tudo e parte para o Palácio do Senhor Soberano. Vambora. Se eu te disser que eu lembro o que aconteceu nesse final, se eu te disser que eu lembro o que aconteceu no livro, admito que tive que reler uns pedaços, mas assim, esse final pra mim ele é mais nebuloso na minha memória. Mas assim, eu vou me esforçar muito pra tentar narrar o que eu lembro. A Vin invade o Credixhaw, já esqueci como pronuncia, e ela encontra o Senhor Soberano lá na salinha do trono dele, bonitinho. Ela é atacada por inquisidores e olha só, gente, o irmão do Kelsier virou um inquisidor. Botaram uns pregos no meio do zóio do Marsh, colocaram umas estacas de ferro no corpo dele e ele virou o bichão fortão lá. Tá vivo apesar de não passar bem. O Marsh parece ter sofrido alguma lavagem cerebral da boa, mas apesar disso, ele mata os outros inquisidores, removendo os pinos de metais que eles tinham no corpo, então eles vão lá e morrem. E ele vai pra cima do Senhor Soberano tentando fazer o mesmo com ele. Mas que pena, o Senhor Soberano não funcionava igual um inquisidor. E ele não tinha nenhum metal que o Marsh conseguia puxar. Mas ele tinha metais no corpo, sim. O bonito, ele tira a camisa, ele rasga a camisa. Não lembro porquê, não lembro se é outra pessoa que rasga, mas enfim, ele fica sem camisa, igual o Jacob do Crepúsculo. E eles veem que existem vários anéis e braceletes que estão grudados no corpo do Senhor Soberano, atravessando o braço mesmo. Tipo assim, o bracelete tem um pino e vai lá e enfia o pino dentro do braço. E são braceletes feroquímicos de Atium. Alguém lembra o que é feroquimia, que eu falei lá em cima? Aquela que é exclusiva dos terricianos, que armazena as coisas dentro dos metais. Pois é, aparentemente, o Atium é um metal capaz de armazenar vitalidade dentro dele. E é por isso que o Senhor Soberano se manteve firme e forte durante 1000 anos. Afinal, o cara tem uma reserva gigantesca de Atium, ele minera Atium, e ele escondeu essa reserva em algum lugar dentro do Credixhaw, essa fortaleza dele. A força do Senhor Soberano é tanta que ele consegue afetar todos os metais do recinto, até os que estão dentro do corpo da Vin. Quando o Kelsier está ensinando, né, para ela sobre alomancia e tal, ele fala que é impossível você manipular um metal dentro do corpo de outra pessoa. E é por isso que eles não conseguem, por exemplo, simplesmente puxar o metal da cabeça de um inquisidor e matar ele assim, porque tá no corpo dele, então eles não conseguem manipular. Mas o Senhor Soberano consegue, então assim, ó, pica das galáxias. E se você leu o livro, ou se você prestou atenção nesse episódio, você lembra que eu falei que o brinco da Vin era importante? Além dela lembrar do irmão dela a cada 2 parágrafos, ela encheu o nosso saco o livro todo comentando que ele tinha deixado um brinco pra ela, que ela não largava esse brinco, ela nunca tirava o brinco, enfim. Ela carrega esse brinco pra tudo quanto é lugar. Quando o Senhor Soberano dá um chega pra lá em geral e os metais saem tudo voando pra trás, o brinco da Vin sai voando junto. E nesse momento, do nada,
a Vin consegue puxar as névoas pretas do Lost, né, as brumas que tá ali em volta, em direção ao corpo dela. E o Ation, que ficava preso no corpo do Senhor Soberano, um deus imortal de 1000 anos, que estava mantendo a vitalidade dele intacta, é puxado também. Então os metais saem tudo voando do corpo dele. E no momento em que o metal voa do corpo dele para fora, ele começa a envelhecer muito rapidamente. 1000 anos de boleto sendo cobrado de vez. E é aqui que rola uma das conversas mais legais do livro, porque é o que instiga, ou pelo menos deveria, né, Vitor, a continuar lendo Mistborn, a continuar lendo a série. Lembra daquele diário que a Vin roubou do Senhor Soberano, que tinha um tal de Allende que escreveu? A Vin estava pensando que o Senhor Soberano era o Allende, que o Senhor Soberano era o cara que falava que era o herói das eras e tal, queria possuir um poder colossal capaz de dominar o mundo e ia renunciar a ele. O Allende tinha um guardador terriciano, como eu tinha falado, chamado Hashek, que estava servindo ele. E nesse momento, a Vin percebe que o Senhor Soberano não era o Allende. Ele era o Hashek, o terriciano. E ele estava usando feruquimia, por isso que ele conseguia guardar a idade dentro do bracelete. Dentro do bracelete de Ation, essa idade se multiplicava, então é meio assim, uma equação, 5x. Ele coloca x idade e aí é multiplicado por 5, ele pega de volta. Meu Deus, por que eu fiz uma referência matemática? Talvez isso nem faça sentido, mas enfim. O diário do Allende falava que o Hashek parecia nutrir um ódio imenso por ele e que, no final do diário, falava que amanhã ele iria até o Poço da Ascensão para renunciar ao poder, no caso o Allende. Mas o diário não tinha qualquer continuação, porque o Hashek matou o Allende. O Hashek matou o Allende, foi no Poço da Ascensão e pegou o poder para si. Ele não renunciou ao poder. Por isso que o mundo estaria uma merda do jeito que tá, tipo, tudo seco, tudo desértico, coisa preta caindo do céu o dia inteiro, enfim. Uma névoa do Lost que puxa seu pé de noite, né? Apesar disso, antes de ser morto pela Vin, o Senhor Soberano diz: "Ah, vocês não sabem o que eu fiz pela humanidade. Eu sou seu Deus, mesmo que vocês não aceitem isso. Se eu morrer, vocês estão tudo fodido." Ele não prefere palavrão não, tá? Ele tem classe. E assim o livro termina. Não antes de um epílogo, mas nós temos uma passagem bem legal do diário do Allende. "Se houver profecias, se houver um herói das eras, então minha mente sussurra que deve haver algo direcionando o meu caminho. Algo está observando, algo se importa. Esses sussurros pacíficos me dizem uma verdade na qual desejo muito acreditar. Se eu falhar, outro virá para terminar o meu trabalho." No epílogo, Vin, Sazed e Marsh, agora como o Inquisidor de Aço, discutem sobre os poderes do Senhor Soberano. Eles chegam à conclusão de que ele era alomântico e feruquimista ao mesmo tempo, e isso deu a ele o poder de viver 1000 anos. Faz sentido se você vê a explicação do Sazed, mas eu explicar é muito complicado, então foda-se, valeu o livro. Ele garantiu que os terricianos, o povo do Sazed e seu próprio povo se reproduzissem de uma maneira muito controlada, de forma que ninguém pudesse ser alomântico e feruquimista como ele, ao mesmo tempo, e desafiar ele e tirar ele do trono. Então, se ele naturalmente tinha tanto poder assim, se ele conseguia, tipo assim, se manter poderoso e imortal com só sendo feruquimista e terriciano, o que o poder que ele pegou no Poço da Ascensão, que ele roubou do Allende, fazia? Deus sabe e a gente também vai saber no livro 2 de Mistborn. O Kandra, aquele que assume o corpo através dos ossos de alguém, é controlado através de uma espécie de contrato. E quando Kelsier morreu, ele passou o contrato para o nome da Vin. O Kandra se chama Oreseur, não sei como se pronuncia, perdão, e o livro termina com a Vin indo encontrar com o Elend e dando um abraço nele. Chegamos ao final, pelo menos da gravação, agora eu vou ter que editar, né? E assim, tem muita coisa que eu não contei, muito detalhe de universo que eu não expliquei, mas esse livro é um completo caos, como eu já disse, e é uma coisa atrás da outra, é tudo embolado, provavelmente o meu roteiro tá cheio de ponta solta, mas eu te garanto que esse livro deixa muita pouca coisa para trás
e o que ele deixa vai ser explicado nas continuações. Se você gostou desse livro, saiba que ele é um pano de chão, daqueles bem encardido, comparado com o resto. Não me entenda mal, o livro é bom, mas é que comparado com os outros livros, ele só serviu para apresentar os personagens, pra gente saber da história do Senhor Soberano, pra poder ir pra porradaria mesmo, porque realmente importa. É tipo ver o povo brigando pelo Trono de Ferro, enquanto eles não sabem que os White Walkers vão só chegar e matar todo mundo. Então, se você gostou, amigo/conhecido, espere pela parte 2, que um dia virá, não sei quando, talvez nunca. E ela... Ai, meu Deus, o segundo livro é muito maior que o primeiro. Ele tem umas 900 páginas, Senhor Jesus Cristo. E se você não gostou dessa história, desse livro, assim, vá tomar no cu. Mas sério, gente, o livro é muito bom. Leia, releia, se delicie e implore pra alguém fazer uma adaptação. A HBO de preferência, Netflix não, pelo amor de Deus. Então é isso. Que o Senhor Soberano os abençoe e até o próximo episódio.